Rita, e hoje nós viemos aqui para ter aquela conversa legal sobre bullet journal, bujo, ou sobre também não fazer escolhas e acabar gastando muito dinheiro sobre coisas que talvez você não deveria gastar. Ano passado a gente fez vários vídeos falando e conversando um pouco sobre isso. E eu realmente sou uma pessoa muito que mudo de ideia, né? Às vezes eu me sinto até um pouco libriana, porque parece que, aparentemente, as minhas ideias, elas vão e vêm e eu acabo fazendo escolhas que depois me arrependo. Esse ano passado foi praticamente inteiro no bujo, mas quando chegou mais pro fim do ano, eu tava buscando um planner para eu poder usar, porque eu tava um pouquinho cansada de ter que ficar sempre fazendo os desenhos, né? E sempre tendo que colocar o bujo de uma forma que eu gostasse de escrever nele. Acabou que chegou um momento em que eu tinha decidido usar o Happy Planner, mas acabou também não dando certo. Ano passado mesmo eu cheguei até estar com o Happy Planner, entender um pouquinho como é que funcionava, mas eu achei os espacinhos muito curtinhos, não curti tanto. O sistema de discos, ele é muito legal, mas eu achei que ele talvez não ia funcionar tão bem para mim. Então eu preferi vender o Happy Planner e aí eu falei que este ano eu compraria um planner, mas eu queria um planner que ele fosse encadernado, porque o planner de discos, ele é bem legal, esse método de você poder tirar a página inteira e colocar de volta, mas o problema é que nessa de você ficar tirando e colocando, ele acaba ficando um pouquinho abertinho e aí depois ele não encaixa direito, fica saindo. Então isso foi uma coisa que me desencorajou bastante de ficar utilizando, já que eu tiro e coloco muitas vezes a página. E aí eu queria alguma coisa encadernada para ela ficar mais certinha, mais juntinha, né? E aí foi por conta disso, inclusive, que eu escolhi o planner, que é esse aqui, que é feito pela loja Luick Arte em Papel. Ele é do Rio de Janeiro e ele é super legal, ele é super bonitinho por dentro, vou mostrar pra vocês. E também o pessoal da loja é super agradável, super querido. Eu pedi para eles fazerem algumas modificações aqui pra mim, então foram feitas e ficou lindo. Mas o que aconteceu? Aconteceu aqui o mesmo problema que aconteceu no Happy Planner, né? Aqui a gente tem um sistema semanal, as semanas elas ficam dessa forma aqui. Então a gente tem os dias separados entre tipo manhã, tarde e noite, ou você pode colocar compromissos diferentes, por exemplo, casa, trabalho e, não sei, escola. Então, assim, você pode fazer desse jeito a sua organização, mas eu descobri que eu sou uma pessoa que gosta de layout horizontal. Então, por causa disso, acabei não me adaptando tão bem a esse aqui. Cheguei a fazer algumas coisas aqui em janeiro, mas acabei parando muito rápido. Então, o mês de janeiro, inclusive, eu já tirei desse planner porque eu estou vendendo ele, já que eu não vou utilizar. E aí ele tem essa capa assim super bonitinha, a encadernação dele é muito boa. A folha dele é maravilhosa, porque ela é bem grossa, então dá pra você escrever sem marcar do outro lado. Mas realmente, gente, não vai estar acontecendo. E aqui tem os adesivos que vieram com ele, que ainda estão aqui. Essa parte, nem escrevi meu nome no planner, eu escrevi. Só escrevi aqui, mas tipo, isso aqui é fácil de ser apagado e praticamente não escrevi no planner inteiro. Então ele tá praticamente zeradinho, sabe? E eu acho muito legal, inclusive porque todo mês tem uma frasezinha legal para você se inspirar. E aí tem esse layout aqui que é mensal para você ver o mês inteiro. Em seguida, nós temos aqui duas páginas que são muito legais, que é uma página para você programar os seus hábitos, colocar ali de gratidão, se inspirar com uma frase legal. E também temos aqui a parte do financeiro, para você colocar aqui as suas contas e etc. E aí depois começa a semana. E aí, por fim, no final do mês, a gente tem essas páginas aqui que tem a roda da vida e tem uma parte para você colocar ali, né, o que você realizou, quais são os seus objetivos, etc. Uma parte de anotações e uma parte legal também que é a parte
de realizações do mês, para você fazer uma reflexão mesmo de como foi o seu mês, do que foi bom, do que não foi tão bom, do que podia melhorar, do que você quer pro mês que vem, etc. Então, assim, esse planner, ele é muito bonitinho, muito bem feito, tudo mais, mas não foi pra mim, não foi dessa vez. Caso, inclusive, vocês se interessem, eu também tô vendendo ele, então é só colocar aqui embaixo. Vai estar tudo aqui embaixo, tá? O link da loja e onde eu comprei, o valor que eu tô vendendo. Então, se você quiser, é só entrar em contato comigo aqui, ou por e-mail, ou na rede social, que a gente vai conversando. E enfim, mas eu realmente não vou utilizar e é um pecado deixar ele tão branquinho assim até o final do ano. Assim que eu desisti dessa ideia de usar o planner, eu pensei, então eu vou comprar uma outra coisa. Vou comprar, não sei, uma agenda, né, pra eu poder me organizar, porque realmente, assim, só um caderno vazio, eu não tava muito querendo essa ideia. Tava querendo uma ideia mais assim, uma agenda, alguma coisa que me lembrasse dos dias para eu poder realmente fazer um planejamento. E aí eu tive uma outra ideia. E aí, através de Yara Piccolo, eu conheci essa lojinha aqui que chama Off the Hype. É uma loja muito legal para quem gosta de coisas divertidas, com um layout meio inusitado. Vai gostar bastante dessa loja porque eles têm bastante coisas diferentes lá. E aqui eles têm esse modelo aqui de caderneta, que na verdade ela vem junto com uma agenda. Eu tentei usar a agenda, no caso. A parte do começo que eu vou mostrar, ela é igual para as duas, mas essa daqui, ela é tipo um caderno para você fazer bujo, porém tem uma partezinha no começo com algumas coisas engraçadas e depois é o caderno pontilhado. Vou mostrar aqui para vocês. Ela começa assim, tem o lugar para você colocar o seu nome. Ela é engraçada porque ela é nesse tema de dá-me paciência, né? Que nem tá aqui na capa. Então, tudo é meio assim, de saco cheio, sabe? Então é muito engraçado, é muito divertido. Aqui tem uma famosa frase do monge budista, Dalai Lama, diz: não permita que o comportamento dos outros tire sua paz. Simples e sábia, ela nos traz um grande ensinamento. Dalai Lama não deve ter tido parentes. Então, assim, ela é toda nessa vibe divertida, então é bem legal. Aí aqui a gente tem uma parte para fazer gratidão e também para colocar aqui o nome das pessoas que a gente não quer ver a cara esse ano. Tem lugar para colocar uma playlist de emergência, uns livros que você queira ler. Aí a gente tem aqui hábitos, temos controles de contas, financeiro. E aí aqui a gente tem um tutorial como manter o ranço sem perder o foco. E aí ele vai te dando várias dicas, são 5 dicas, aí tem usando legendas, você é foda, mas não é Beyoncé. Aí tem a hora do suborno, tem conta tudo pro papel e lembre sempre, você não é obrigada. Essa agenda ela é muito, muito legal. Quando acaba essa parte, que é só esse caderno aqui, que tem coisas escritas, a gente começa com a parte que é um caderninho pontilhado. E aí ele é todo em branquinho para você fazer o bujo. Gosto de layout pontilhado? Gosto, estava procurando, mas o que acontece é que eu talvez não tenha percebido a questão do tamanho, porque ele é bem pequenininho. E eu não gosto de coisa tão pequenininha. Então, assim, eu me senti um pouco desconfortável de escrever, né, no espaço pequeno. E aí eu acabei não usando. E essa aqui também vai estar para venda. Então, se você quiser comprar essa caderneta aqui, eu também vou deixar aqui embaixo para vocês, tá? Mas eu também não vou utilizar essa daqui. E aí, eu já estava meio chateada, sem vontade de cantar uma canção. Muito triste, porque já passou não sei quantos anos e eu ainda não comecei, né, o diabo do meu ano, estou chateada. Victor Almeida, sempre ele, né, aquela pessoa que faz gastar dinheiro, ele estava lendo esse livro aqui, que é o livro O Método Bullet Journal. Mas eu comecei a ler esse livro com uma forma assim de entender um pouco mais o bujo, de saber quais são as coisas realmente que ele faz, porque quando um método desses, né, ganha essa repercussão que o bujo ganhou, e a gente vê várias pessoas fazendo, as pessoas acabam adaptando aos seus modos, né, a forma de fazer o método. Então, acaba que, às vezes, né, o fundamental do método acaba se perdendo ou até ele é tão modificado que ele acaba virando uma outra coisa.
Então, por causa disso, eu decidi ler o livro para entender o que era realmente, da onde que surgiu, como começou e o que é de verdade fazer o Bullet Journal. Eu fiquei mais feliz ainda de ver que, na verdade, o Bullet Journal, ele é uma coisa tão simples, uma coisa assim, é uma metodologia que você não precisa saber desenhar para fazer, você não precisa ter a melhor caneta ou o melhor caderno, nada disso. É um método muito simples, ele é muito fácil de aprender, muito rápido e o melhor é que ele é muito significativo para a vida da gente quando a gente começa a fazer. E aí eu fui me reapaixonando pelo bujo. Porque quando eu comecei a fazer o Bullet Journal, eu aprendi o Bullet Journal de uma forma muito papagaiada, digamos assim. Então a gente tinha aqueles cadernos maravilhosos, todos coloridos, com aquarela e não sei o que. Eu falei, cara, eu vou fazer um curso para poder fazer esse negócio, entendeu? E aí eu realmente fiz alguns cursos de aquarela, tava tentando aprender a desenhar para poder fazer. E aí quando eu fui ler o livro e eu descobri que a coisa é tão simples, mas tão mais simples, que chega dói de tão simples que é. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero, é isso que vai fazer diferença pra mim. Claro, eu quero também desenhar no meu bujo porque eu gosto, mas eu não necessariamente preciso. E isso é uma coisa maravilhosa, porque isso abre as portas da cabeça da gente pra gente entender que a gente precisa de muito pouco para poder fazer as coisas funcionarem. Então eu acabei escolhendo um caderno igual o caderno que eu usei para fazer meu bujo do ano passado, que é esse que eu amo falar esse nome, porque eu não sei falar, que é o Lecheturn 1917, que no caso esse ano é essa cor aqui, que é esmeralda. E esse ano eles lançaram o caderno oficial do Bullet Journal, junto com o livro, né, que foi lançado. Eles acabaram virando o caderno oficial do Bullet Journal. E tem essa versão aqui que vem escrito Bullet Journal aqui em cima. E o mais legal também é que ele vem com 3 fitinhas e não 2, que nem o caderno normal deles. Então você pode marcar 3 momentos do seu caderno de forma diferente. E aí, como algumas pessoas pediram para eu mostrar, eu vou mostrar aqui como que é esse caderno e também vou mostrar o que eu já fiz. Lembrando que esse caderno aqui eu recebi no dia 15 de fevereiro. Assim que eu recebi, eu já sentei, já desenhei alguma coisa e eu já estou usando ele como bujo. Mas assim, tem muito pouca coisa. O legal também, como ele é o caderno oficial, ele já vem aqui uma legenda para você fazer as suas marcações, né? Essas aqui são marcações oficiais do livro do Bullet Journal, então ele já tem mais ou menos isso. Aí aqui a gente tem algumas dicas. Tudo que vai estar escrito aqui vai estar escrito em inglês, tá? Porque essa empresa aqui, ela é uma empresa alemã, então não vai ter em português. Mas pelo menos em inglês, que a gente já entende, porque alemão também ia ficar um pouco difícil, né? Então, aí aqui a gente já tem o índice que vem pronto, né? Mais ou menos. Mas geralmente os cadernos da Liechtenstein, ele já vem com o índice também. Então, assim, você não necessariamente precisa comprar o caderno do Bullet Journal para ele vir com o índice, tá? O índice já vem, ele tem sempre o índice e as páginas, elas são todas numeradas. Então, fica mais fácil, você coloca o número aqui e o que você tem nessa página, depois é só procurar, é bem mais tranquilo. Então, são 2 páginas de índice e aí depois ele já vem também escrito aqui em cima o Future Log. Que o Future Log, no método original do Bullet Journal, ele é nada mais, nada menos do que aquela visão que você faz os quadrinhos, né, do mês. Então você vai ter os 12 quadrinhos, um para cada mês, e ali você vai colocar compromissos que realmente vão acontecer. Então geralmente ali a gente coloca aniversários, feriados, coisas que não vão ser modificadas, porque às vezes você vai colocar, não sei, uma consulta no médico, alguma coisa assim, que pode ser reagendada. Isso a gente faz no controle semanal, não faz nesse Future Log. O Future Log é só realmente para o que não vai ser modificado. Então aqui no caso eu fiz o meu nesse layout, aqui, desse jeito que eu achei mais bonitinho. Eu fiz aqui também, coloquei 2 páginas para colocar as minhas metas, tanto as minhas metas para 2019 quanto as minhas metas de leitura.
Eu esse ano tinha pensado em não colocar nenhuma meta para leitura, porque eu acho que a gente acaba se pressionando para ler aquela quantidade de livros e acaba não se internalizando a leitura que a gente realmente está fazendo. Então, essa meta de leituras aqui, ela é uma meta muito hipotética que eu não faço questão de cumpri-la. Então, ela tá aqui, vou tentar, mas se não conseguir também, tá tudo bem. Então, é só para deixar isso claro. E aí eu coloquei também aqui algumas metas que eu quero para esse meu ano de 2019. Existem algumas coisas que eu quero muito fazer, outras coisas que eu preciso fazer. Por exemplo, eu quero muito fazer o Veda em abril ou em agosto. Essa é uma meta que eu tenho para esse ano. Mas eu queria muito fazer o Veda esse ano. Então, vou tentar, se não em abril, em agosto. Eu preciso chegar a pelo menos 70 quilos, porque eu já tô com muitos problemas de saúde por causa do meu sobrepesinho aqui. Então, eu preciso perder esse peso. Eu queria muito que a gente conseguisse chegar a 8.000 pessoas aqui nesse canal. Se a gente conseguir chegar a mais, não tem problema. Dobrar a meta é sempre bom. Mas a meta eu gostaria muito de colocar como 8.000 pessoas. Gostaria também de ler os 60 livros, mas também se não conseguir não tem problema. E eu preciso voltar a ter a minha alimentação saudável, né? Ano passado eu ainda estava vegetariana, depois eu acabei voltando a comer carne por conta da nossa estadia no Pará. Quando a gente foi morar no Pará, a gente voltou a comer carne porque era muito complicado lá não comer carne, então a gente acabou voltando, mas eu gostaria muito de parar de novo, porque eu acho que, não sei, não me sinto bem comendo carne, embora eu goste. E, por fim, eu queria também que o nosso Instagramzinho chegasse a 6.000 pessoas. Hoje em dia a gente tem 4.000 e eu não sei, gostaria, mas vamos ver. E aqui eu coloquei aquele quadrinho de leituras que eu fiz parecido com o que eu tinha feito no ano passado, que eu pintava aqui, só que dessa vez eu não pintei colorido, pintei só de cinza mesmo e vamos que vamos. Eu deixei aqui a minha visão mensal. Eu tô colocando sempre lá no Instagram também, então vocês podem ver por lá. Esse mês eu decidi fazer uma coisa meio preto e branco, né? E lembrando que eu comecei a fazer no dia 15, então já tinha passado o dia beça, então meio que preenchi assim só pra não deixar vazio, porque eu odeio deixar os quadrinhos vazios, mas mês que vem a gente vai começar a fazer tudo direitinho. Decidi fazer as plantinhas, uns cactos, gostei muito dessa florzinha aqui que eu fiz, achei ela tão bonitinha. Mas enfim, e ficou mais ou menos assim. E aí aqui também eu deixei aqui uma parte de gratidão pra gente escrever aqui no que a gente é grato. E coloquei aqui uma parte para fazer mesmo a parte do bujo. E aqui, se você for ver, eu já estou utilizando os marcadores do jeito que ele utiliza mesmo. Então aqui a gente já está fazendo o pontinho quando é a tarefa. Se a tarefa for cumprida, faz o xizinho. E aí, enfim, e vai ficar bem assim mesmo, para ficar bem mais... Olhou, já sei o que tem que fazer, já sei o que eu já fiz, então fica muito mais fácil de fazer as coisas, de entender o que está acontecendo ali. E aí, o layout da semana vai ficar assim. Eu nunca quis dividir o final de semana, né? Mas nesse caso aqui eu acabei dividindo porque eu acho que no final de semana eu tô usando mais para descansar do que para fazer tantas coisas, então ele vai ficar separadinho assim. E por enquanto é isso que tem no meu bujo, não tem muita coisa não. E o mais legal é que assim, se você não comprou o livro do Bullet Journal, mas você comprou este caderno oficial do Bullet Journal, aqui no final você vai ter o quê? Tudo explicando como você faz o bujo, né? As coisas que você precisa fazer e... como você escreve, como você faz os bullets. Tem muita coisa legal aqui e ele explica bastante coisa também. E no final a gente tem essa bolsinha, né? Que ela é uma bolsinha mais reforçadinha. Eu gosto muito dessa marca. Infelizmente, não tem no Brasil, meninas. Então, assim, é complicado. Mas eu acho tão legal, assim, sabe? Que eu acabei mandando trazer também pra mim, porque eu gostei bastante. Então,
esse vai ser o meu bujo, essas foram as minhas escolhas. Lembrando que essas duas belezinhas aqui estão esperando donos para elas serem felizes nesse ano. Então não esquece que se você gostou pode vir aqui embaixo e escolher um deles para você. Bom, e eu acho que é isso. Esse livro do Bullet Journal, para quem gosta do sistema ou para quem não conhece nada e quer conhecer, é muito legal. Para quem já conhece é muito legal também, porque ele fala um pouquinho sobre as histórias de pessoas que tiveram as suas vidas mudadas quando elas começaram a se organizar mais e ter um caderno e essas coisas assim. Ele fala muito sobre o processo também psicológico, da diferença de você escrever manualmente para você digitar no computador ou no celular, onde for. Então, assim, isso é muito legal, eu gostei muito desse livro, eu dei nota 5 pra ele, porque realmente ele fez muita diferença pra mim. Tô muito feliz de usar o meu bujo, e se você quiser que a gente faça o Plan With Me junto, me conta aqui embaixo um tema que você acha que seria legal a gente desenhar. E eu fico por aqui então nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse haul de planners e bujos e etc. Me conta aqui embaixo se você também faz o bujo, se você tem um planner. Divide aqui com as pessoas quais são as suas dúvidas e também dicas, né, para fazer um bujo mais organizado ou melhor. Se você tiver algum site, Pinterest, compartilha tudo aqui embaixo. Vamos conversar bastante sobre esse assunto, é um assunto que eu gosto muito. E se você tiver dicas sobre esse assunto também, já coloca aqui que a gente pode fazer vídeo sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu joinha aqui embaixo pra mim. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Me segue lá no Instagram que eu compartilho tudo do bujo por lá. E eu espero vocês então aqui no próximo vídeo. Um beijo, gente. Tchau, tchau.